Eu sei que existe gente que passa a vida inteira construindo castelos para os outros morarem, e quando menos espera, descobre que ficou sem teto. Talvez eu tenha sido uma dessas pessoas. Mas também descobri que, mesmo aos 75 anos, ainda dá tempo de erguer as próprias paredes. Meu nome é Sebastiana. Sebastiana dos Santos Silva, mas todo mundo sempre me chamou só de Dona Sebastiana. É engraçado como a gente vai perdendo pedaços do nome conforme envelhece, como se fosse ficando menor, mais simples. Mas eu aprendi que simples não quer dizer sem valor. Tenho as mãos calejadas de tanto costurar, de tanto esfregar chão, de tanto carregar peso que não era meu. São mãos que criaram 3 filhos sozinhas quando o Arnaldo sumiu do mapa numa terça-feira qualquer, levando só a roupa do corpo e deixando para trás um monte de conta e a marca dos sapatos na lama do quintal. Foi a última vez que vi pegada dele em casa. Marcelo tinha 8 anos, Rita 6, e o Juliano mal completara 4. 3 bocas abertas me olhando como se eu tivesse todas as respostas do mundo. E sabe o que é mais assombrado? Eu tinha mesmo. Não todas, mas as que importavam, como pôr comida na mesa, como fazer roupa durar até a próxima, como transformar, não tem, em, a gente dá um jeito. Foram 35 anos de máquina de costura cantando de madrugada, de pano de chão molhado de lágrima que ninguém via, de joelho ralado de tanto rezar pedindo força. Mas também foram anos de ver meus filhos crescendo, formando, virando gente de bem. Marcelo virou engenheiro, Rita fez pedagogia, Juliano montou uma loja de autopeças. Cada formatura, cada conquista deles era minha também. A casa que comprei tijolo por tijolo, prestação por prestação, virou o centro de tudo. Era aqui que se comemorava aniversário, Natal, Dia das Mães. Era aqui que as noras vinham chorar quando brigavam com os maridos, aqui que os netos faziam a primeira papinha, davam os primeiros passos. Estas paredes guardam mais história que museu. Mas sabe como é, né? Tempo passa, filhos crescem, e de repente você percebe que virou um móvel da própria casa. Decoração. Algo que tá ali porque sempre esteve, mas que ninguém repara mais. Começou devagarzinho. Uma frase aqui, um comentário ali. Mãe, a senhora não acha essa casa muito grande para a senhora sozinha? Dona Sebastiana, hoje em dia tem lugares muito bons para a terceira idade, a senhora sabia? Mãe, eu fico preocupado com a senhora aqui sozinha, e se cair, se passar mal? No início, eu até achava carinho. Bobagem minha. Carinho de filho se reconhece no calor do abraço, na constância da presença, no brilho do olho quando te vê. Não em palavras calculadas que têm gosto de interesse. As visitas foram ficando mais espaçadas, mais formais. Os netos, que antes corriam pelo quintal gritando vó, vó, agora mal levantavam os olhos do celular. As noras, que um dia me chamavam de mãezinha, agora tratavam o assunto comigo como quem resolve pendência. E eu fui me acostumando com o silêncio. Fui aprendendo a conversar com as plantas, a fazer comida para uma pessoa só, a assistir novelas sem ninguém disputar canal. Pensei que era assim mesmo que a vida funcionava, você cria, você entrega, você fica de lado esperando a vez de partir. Até que, numa manhã de domingo dessas que o sol nasce preguiçoso e o café fica mais gostoso, o telefone tocou. Era o Marcelo, com aquela voz de quem tá resolvendo o problema de trabalho. Mãe, a gente precisa conversar com a senhora. É importante. A Rita e o Juliano vão vir aqui em casa domingo que vem, depois do almoço. A gente marcou uma reunião. Reunião. Na minha própria casa. Comigo. Foi aí que alguma coisa dentro de mim acordou. Não sei se foi raiva, se foi curiosidade, ou se foi só o instinto de quem passou a vida inteira farejando perigo e sabia que tempestade estava vindo. Reunião para quê, meu filho? Ah, mãe, é sobre a vida da senhora daqui para frente. A gente tá preocupado. Vamos conversar direito domingo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a sala. Pro sofá onde amamentei 3 filhos, pra mesa onde ensinei lição de casa, pro cantinho onde pus a árvore de Natal por mais de 40 anos.
E pela primeira vez em muito tempo, senti que esta casa era mesmo minha. E que ninguém, nem mesmo quem eu trouxe ao mundo, ia decidir o que fazer com ela sem me ouvir. Peguei minha pasta de couro velho, aquela que uso para guardar documento importante, e comecei a revisar uns papéis. Tinha umas coisas ali que talvez fosse hora de mostrar. Afinal, reunião é reunião, né? E toda reunião boa precisa de documentação. A semana que se seguiu foi estranha. Eu me peguei olhando para casa com outros olhos, como se fosse a primeira vez que reparava nos detalhes. O riscado no batente da porta da cozinha onde eu marcava a altura dos netos, a mancha no teto da sala que teima em não sair desde uma goteira de 10 anos atrás, o jardim que plantei com minhas próprias mãos e que hoje tá mais bonito que nunca. Será que era isso que eles viam quando olhavam para minha casa? Defeitos? Problemas? Gastos? Na terça-feira, limpei a casa inteira. Não porque estava suja, mas porque precisava de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto a cabeça funcionava. Enquanto eu esfregava o chão da cozinha, veio na memória aquela tarde de 1987 quando Marcelo chegou em casa chorando porque os colegas de escola estavam debochando da roupa dele. Mãe, por que a gente não pode comprar roupa na loja igual os outros meninos? Eu larguei o que estava fazendo, sentei no chão do lado dele e expliquei que cada família tem seu jeito, que roupa feita com amor dura mais que qualquer grife. Passei a noite inteira fazendo uma camisa nova para ele, igual a de um menino rico da turma dele. Ele foi para a escola no outro dia todo orgulhoso. Será que ele lembrava disso? Na quarta-feira, a comadre Neuza passou para tomar café. Ela notou que eu estava meio desligada e perguntou se estava tudo bem. Os filhos querem ter uma conversa séria comigo domingo, falei, mexendo açúcar no cafezinho. Neuza fez aquela cara dela quando quer dizer alguma coisa mas não sabe se deve. Fala, Neuza. A gente se conhece há 40 anos. Sebastiana, você sabe que eu não sou de me meter na vida dos outros, mas a Rita passou aqui outro dia perguntando se eu conhecia algum apartamento pequeno para alugar. Disse que era para uma pessoa da família. O coração deu uma paradinha. Mas ao mesmo tempo, não fiquei surpresa. Era como confirmar uma suspeita que eu já tinha mas não queria aceitar. E o que você disse para ela? Que não conhecia, horas. Mas fiquei pensando. Sebastiana, essa casa é sua. Você batalhou tanto para ter ela. A Neuza não precisou completar. A gente se entendeu só no olhar. Na quinta-feira, resolvi fazer uma coisa que não fazia há anos. Fui ao centro da cidade, sozinha, andar pelos lugares da minha juventude. Passei na frente da loja de tecidos onde eu comprava retalho, na pracinha onde levava os meninos para brincar quando eram pequenos, na igreja onde rezei tantas novenas pedindo força para seguir em frente. Foi na volta para casa que resolvi passar no escritório do Dr. Henrique, o advogado que cuidou da papelada da casa quando eu terminei de pagar. Ele é um homem mais novo, deve ter uns 50 anos, mas sempre me tratou com respeito. Dona Sebastiana. Que surpresa boa! Como tem passado? Bem, Dr. Henrique. Na verdade, vim aqui porque tenho umas dúvidas sobre uns documentos. Ele me convidou para sentar e eu abri a pasta de couro. O senhor pode me explicar direitinho o que significa ser dona de uma casa? Assim, no papel, na lei? Dr. Henrique sorriu, mas percebi que ele ficou curioso com a pergunta. Dona Sebastiana, a senhora é proprietária plena do imóvel. Isso significa que a senhora pode fazer o que quiser com ele, morar, alugar, vender, doar, deixar de herança. Ninguém pode obrigar a senhora a sair de lá ou a vender contra sua vontade. E se, por exemplo, alguém da família quisesse me obrigar a mudar? O rosto dele ficou sério. Isso seria um absurdo, Dona Sebastiana. A senhora está com algum problema? Contei para ele sobre a reunião de domingo. Vi que ele não gostou nada do que ouviu. Olha, Dona Sebastiana, a senhora quer um conselho? Qualquer coisa que eles propuserem, não assine nada na hora. Diga que precisa pensar. E se precisar, me procure antes de tomar qualquer decisão.
Saí de lá me sentindo mais forte. Não era só impressão minha, então. Tinha alguma coisa errada nessa história toda. Na sexta-feira, fui na lotérica pagar as contas e encontrei a dona Zilda, que mora 2 quadras daqui. Ela estava comentando com a moça do caixa que a filha queria que ela fosse morar num asilo. Ela diz que é pelo meu bem, que lá eu vou ter companhia, atividade. Mas eu sei que é porque ela quer alugar minha casa. Pensa que eu não entendo dessas coisas. Voltei para casa com o coração apertado. Quantas de nós não estavam passando pela mesma situação? Quantas mães que se doaram a vida inteira não estavam sendo empurradas para escanteio na hora que mais precisavam de carinho? No sábado à noite, liguei para cada um dos meus filhos. Oi, Marcelo. Só confirmando que vocês vêm mesmo amanhã. Ah, mãe, vamos sim. Depois do almoço, como combinado. Posso fazer um cafezinho, uns salgadinhos? Não precisa se incomodar, mãe. Vai ser uma conversa rápida. Rápida. Como se 40 anos de dedicação pudessem ser resolvidos numa conversa rápida. Liguei para Rita depois. Filha, vocês vão trazer os meninos amanhã? Não, mãe. É melhor não. É uma conversa de adulto. Conversa de adulto. Do que eles achavam que se tratava? E desde quando eu não era adulta? Por último, liguei pro Juliano. Filho, você tem certeza que não quer remarcar essa reunião? Domingo é dia de descanso, de família junta. Mãe, a gente precisa resolver isso de uma vez. A senhora vai entender que é pro seu bem. Pro meu bem. Essas 3 palavras ecoaram na minha cabeça a noite inteira. No domingo de manhã, acordei cedo e fui para a cozinha fazer meu café. Olhei pela janela e vi que prometia ser um dia bonito, desses que o sol entra pela casa toda e aquece até a alma. Pensei em como seria bom se fosse só um domingo normal, com netos correndo pelo quintal, cheiro de comida no fogão, risada ecoando pelos cômodos. Mas não era um domingo normal. Era o dia da reunião. Separei na mesa da sala todos os documentos da casa, escritura, IPTU quitado, comprovante de pagamento das últimas prestações. Pus também umas fotos antigas, de quando os meninos eram pequenos, de quando a gente era feliz sem saber que era. Às 2 da tarde em ponto, eles chegaram. Os 3 juntos, como se tivessem combinado de se encontrar antes de vir aqui. Marcelo de terno, como se tivesse saído de uma reunião de negócios. Rita com aquela cara séria dela, de professora que vai dar bronca. Juliano mexendo no celular, como sempre. Eles se sentaram no sofá da sala, um do lado do outro, me deixando sozinha na poltrona da frente. Era como se fossem os juízes e eu, a ré. Então, mãe, começou Marcelo, ajeitando a gravata como fazia nas reuniões da empresa. A gente veio aqui hoje porque tá preocupado com a senhora. Preocupado. A palavra saiu da boca dele, mas o jeito não combinava com preocupação. Parecia mais com quem tá resolvendo uma pendência. A gente tem conversado muito sobre a situação da senhora aqui em casa, continuou a Rita, folheando umas papéis que trouxe numa pasta preta. E chegamos à conclusão de que não é mais seguro nem prático a senhora morar sozinha numa casa tão grande. Eu fiquei quieta, só ouvindo. Aprendi isso nos anos de costura. Às vezes é melhor deixar o outro mostrar todo o fio da meada antes de começar a cortar. A senhora já tem 75 anos, mãe, emendou Juliano, finalmente largando o celular. E a gente sabe que a senhora é teimosa, mas precisa pensar na realidade. E se a senhora cair? E se passar mal? Quem vai socorrer? Vocês, respondi simplesmente. Os 3 se entreolharam. Era visível que não esperavam que eu fosse direto ao ponto. Ah, mãe, mas a gente tem nossa vida, nosso trabalho, nossa família para cuidar, disse a Rita, com aquele tom de quem explica coisa óbvia para criança. A gente não pode ficar vindo aqui toda hora. Eu não pedi para vocês virem toda hora. Pedi para virem quando eu precisar. Outro silêncio constrangido. O Marcelo pigarreou e retomou a palavra.
Por isso mesmo, mãe, a gente pesquisou e encontrou umas opções muito boas para a senhora. Lugares especializados em cuidar de pessoas da terceira idade, com enfermeiras, atividades, outras pessoas da idade da senhora para fazer amizade. Apartamentos pequenos mas bem localizados, acrescentou a Rita, onde a senhora vai ter mais segurança, vai gastar menos com manutenção, vai ter menos trabalho para limpar. E vai sobrar mais dinheiro para a senhora se cuidar melhor, completou Juliano. Porque convenhamos, mãe, manter esta casa aqui não é barato. IPTU, luz, água, consertos. Não faz sentido a senhora gastar tanto dinheiro com uma casa que não usa nem a metade. Ah, então era isso. O dinheiro. Sempre volta no dinheiro, não é? E vocês já escolheram onde eu vou morar? Perguntei, com a voz mais calma que consegui. A gente separou algumas opções, disse a Rita, tirando uns folhetos da pasta. Olha só, mãe, que lugar mais bonito. Tem jardim, tem salão de jogos, a senhora vai adorar. Peguei o folheto e vi a foto de um prédio novo, cheio de janelas pequenas. Residencial Primavera, lar para melhor idade. No verso, o preço da mensalidade. Mais caro que meu orçamento de casa inteiro. E como vocês acham que eu vou pagar isso? Ah, mãe, é aí que entra a segunda parte do nosso plano, disse o Marcelo, se animando como quando falava de negócios. A gente reforma esta casa aqui, moderniza um pouco, e aluga. O aluguel vai cobrir tranquilamente a mensalidade da senhora no residencial, e ainda vai sobrar um troco. A casa é nossa também, mãe, disse o Juliano, e nessa hora o tom dele mudou um pouco, ficou mais duro. Quer dizer, vai ser nossa herança mesmo, não é? Então não custa nada adiantar um pouco as coisas, organizar melhor. Senti o sangue subir para a cabeça, mas respirei fundo. Lembrei da minha mãe, que morreu quando eu tinha 30 anos, sempre dizia, Sebastiana, quando a pessoa mostra quem é, acredita. Não inventa desculpa para ela. E se eu não quiser sair da minha casa? A pergunta ficou no ar como fumaça de cigarro, incomodando todo mundo. Mãe, a senhora precisa ser racional, disse a Rita, com aquele tom de professora explicando para aluno difícil. A senhora não pode ser egoísta. Pense nos seus filhos, nos seus netos. Essa casa aqui pode render muito mais se for bem aproveitada. Egoísta. Eu, que passei 40 anos colocando eles na frente de tudo, era egoísta por querer continuar na minha própria casa. A gente não tá pedindo nada demais, mãe, continuou Marcelo. É só um ajuste. A senhora vai continuar tendo sua independência, mas com mais segurança. E a gente vai ter a tranquilidade de saber que a senhora tá bem cuidada. E vocês vão visitar? Perguntei. Claro, mãe. Sempre que puder, respondeu a Rita rápido demais, do jeito de quem não pensou direito na resposta. Sempre que puder, repeti. Igual a como vocês visitam agora. O silêncio voltou. Pesado, quente, igual ao ar antes da tempestade. Foi aí que me veio uma lembrança. Eu tinha uns 6 anos, estava na casa da minha avó Benedita. Ela morava sozinha num casarão velho, e os filhos viviam pressionando ela para ir morar com um deles. Um dia, ouvi minha tia falando com meu pai. Aquela casa tá valendo uma fortuna, Joaquim. E a mamãe ali sozinha, desperdiçando espaço. Era bom convencer ela a vender e dividir o dinheiro. Minha avó, que estava na cozinha fazendo paçoca, ouviu tudo. Saiu de lá com as mãos meladas de rapadura e falou uma coisa que nunca esqueci. Meus filhos, casa não é investimento. Casa é raiz. E ninguém arranca raiz sem matar a planta. Mãe, a senhora tá ouvindo a gente? A voz do Juliano me trouxe de volta. Tô ouvindo, meu filho. Tô ouvindo tudo. Então? O que a senhora acha? Olhei para eles três. Meus filhos. As pessoas que eu trouxe ao mundo, que eu criei com tanto amor, tanto sacrifício. Tentei encontrar nos rostos deles algum vestígio dos meninos que corriam pela casa gritando mãe, mãe, que choravam no meu colo quando se machucavam, que me enchiam de desenho no Dia das Mães.
Mas o que eu vi foram 3 adultos calculistas, sentados na minha sala, planejando minha vida como se eu fosse um problema a ser resolvido. Vocês trouxeram papel para eu assinar? Perguntei. Os olhos deles brilharam. O Marcelo até sorriu. Trouxemos sim, mãe. Só uma procuração simples, pra gente poder adiantar as coisas. Nada demais. Deixa eu ver. A Rita me estendeu uma folha cheia de texto miúdo. Comecei a ler devagar, bem devagar. Era uma autorização para eles venderem ou alugarem a casa, fazerem reformas, tomarem decisões em meu nome. É muita informação, disse, dobrando o papel. Vou precisar conversar com alguém que entende dessas coisas. Com quem, mãe? Perguntou Juliano, desconfiado. Com meu advogado. A temperatura da sala parecia ter baixado uns 10 graus. Advogado para quê, mãe? Disse o Marcelo. A gente é sua família. A senhora não confia na gente? Era uma boa pergunta. E ela merecia uma resposta honesta. Confiança, repeti a palavra devagar, como se tivesse que provar o gosto dela antes de engolir. Sabe, Marcelo, confiança é igual planta. Precisa de água todo dia para não morrer. E faz tempo que vocês não regam essa terra. Me levantei da poltrona e fui até a estante, onde guardava minha pasta de couro velho. A mesma que carreguei por anos nas casas onde trabalhei de faxineira, onde guardava os documentos de pagamento, os recibos, as escrituras. Ela estava pesada hoje, mais pesada que o normal. Já que vocês gostam tanto de reunião, de papel, de documento, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Voltei para a poltrona e coloquei a pasta no colo. Os 3 me olharam curiosos, mas eu percebi uma pontinha de irritação no rosto do Marcelo. Pressa. Eles tinham pressa de resolver minha vida. Sabe, depois que vocês começaram com esse papo de alugar mais adequado e a senhora não precisa de tanto espaço, eu fiquei pensando. E quando eu penso, eu ajo. Abri a pasta e tirei o primeiro documento. A escritura da casa, aquela que eu guardava como tesouro há mais de 20 anos. Esta aqui é a escritura da casa. Tá vendo? Sebastiana dos Santos Silva. Só meu nome. Nem do seu pai tem mais, depois que ele sumiu. A gente sabe, mãe, disse a Rita, impaciente. Por isso mesmo, a senhora precisa organizar as coisas, pensar na herança. Herança, eu sorri, mas não foi um sorriso alegre. É engraçado como vocês falam de herança. Como se eu já tivesse morrido. Tirei outro papel da pasta. Um documento novo, cheirando ainda a cartório. Pois então deixa eu contar para vocês o que eu ando fazendo nos últimos 2 meses, já que ninguém se interessa mais pela minha vida. O silêncio ficou mais pesado. Juliano parou de mexer no celular. Primeiro, eu fui atrás da Associação de Mulheres Carentes do bairro. Sabe, aquela que funciona na igreja do lado? Tem umas 30 mulheres lá, a maioria viúva igual eu, algumas passando necessidade. Mãe, o que a senhora foi fazer lá? Perguntou a Rita, com uma voz que não conseguiu esconder o nervosismo. Fui doar. A palavra ficou no ar como tiro. Vi os 3 se entreolharem com uma cara que nunca tinha visto antes. Era medo. Doar o quê, mãe? Metade da casa. Esta metade aqui da frente, com a sala, um quarto e um banheiro. Tá tudo registrado em cartório, direitinho. Marcelo saltou do sofá como se tivesse levado choque. A senhora não pode fazer isso. Essa casa é nossa herança. A senhora não tem o direito de sair doando o que não é só seu. Olhei para ele com calma. Era impressionante como ele ficou parecido com o pai quando o interesse bateu na porta. Não é só meu? Interessante. Quando eu estava pagando as prestações sozinha, trabalhando de madrugada para não perder o teto, a casa era só minha. Agora que ela valorizou, ela é de vocês também? Não é isso, mãe, mas... Deixa eu terminar, Marcelo, minha voz saiu mais firme que eu esperava. Ainda tem mais. Tirei outro documento da pasta.
Rita tentou se aproximar para ver o que era, mas eu segurei o papel longe do alcance dela. A outra metade da casa, a parte dos fundos, com a cozinha, meu quarto e o quintal, eu deixei em usufruto vitalício para Neuza. A comadre, Juliano se intrometeu pela primeira vez com voz alterada. Mãe, a senhora enlouqueceu? Enlouqueci nada. A Neuza foi quem me socorreu quando eu caí no banheiro mês passado. Vocês lembram? Quando eu liguei para todo mundo e ninguém podia vir porque tinha compromisso. A Neuza largou o almoço dela para me levar no hospital, ficou comigo na emergência até meia-noite, dormiu aqui em casa 3 dias para ter certeza que eu estava bem. Mas mãe, isso não quer dizer que a senhora tinha que dar a casa para ela. Rita estava quase gritando agora. Dar? Eu não dei. Usufruto não é doação. Quer dizer que ela pode morar aqui, cuidar daqui, até eu morrer. Depois, vocês fazem o que quiserem com os tijolos. Que diferença faz? Marcelo estava caminhando de um lado pro outro da sala como animal enjaulado. A senhora praticamente deu a casa inteira para outras pessoas. Dei para pessoas que se importam comigo enquanto eu tô viva, não só com o que eu vou deixar quando morrer. Foi aí que tirei o último documento da pasta. O mais importante de todos. E por último, tem isso aqui. Era um testamento. Novo, registrado, com selo do cartório bem visível. Meu testamento. Reformulado completamente. O Juliano engoliu seco. O que a senhora fez, mãe? Eu coloquei uma condição. Vocês só vão herdar alguma coisa se, nos próximos 2 anos, comprovarem que se importam comigo como filhos, não como herdeiros. Que tipo de comprovação? Rita perguntou com a voz tremula. Visitas regulares. Pelo menos uma vez por semana. Ligações. Não quando precisarem de alguma coisa, mas para saber como eu tô. Participação na minha vida. Presença nos meus aniversários, no Dia das Mães, no Natal. Companhia quando eu tiver que ir no médico. Interesse genuíno pelo que eu sinto, pelo que eu penso. Isso é chantagem emocional, explodiu Marcelo. Eu ri. Pela primeira vez desde que eles chegaram, eu ri de verdade. Chantagem emocional? Filho, eu tô pedindo amor. Se isso virou chantagem, é porque vocês esqueceram como é que se ama uma mãe. E se a gente não conseguir? Se não der para cumprir essas exigências, Juliano perguntou. Aí tudo vai para caridade. Casa, poupança, móveis, tudo. E vocês ficam com as lembranças, que espero que sejam boas. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o relógio da parede marcando os segundos. Dava para ouvir o coração deles batendo descompassado. Dava para ouvir o barulho das máscaras caindo. Rita foi a primeira a reagir. Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco. A senhora tá nos punindo porque a gente se preocupa com sua segurança? Eu não tô punindo ninguém, Rita. Eu tô me protegendo. E tô dando a vocês uma chance de lembrarem que eu sou a mãe de vocês, não um problema a ser resolvido. Isso não vai ficar assim, disse Marcelo, juntando os papéis que trouxe com violência. A gente vai contestar isso tudo. A senhora não tá em condições mentais de tomar esse tipo de decisão. Ah, então era assim. Quando eu aceitava ser manipulada, eu tava lúcida. Quando eu me defendia, eu tava senil. Podem contestar à vontade, respondi com calma. Tudo foi feito com advogado, com avaliação médica, com testemunhas. Eu posso ser velha, mas não sou boba. Eles saíram da minha casa naquele domingo como quem sai de um velório. Carrancudos, revoltados, murmurando entre si. Não houve beijo de despedida, não houve tchau, mãe, até semana que vem. Houve só o barulho da porta batendo e o silêncio que voltou para casa. Mas era um silêncio diferente agora. Era um silêncio meu. Nas 2 semanas que se seguiram aquele domingo, a casa ficou mais silenciosa que cemitério à meia-noite. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum oi, mãe, como a senhora tá. Era como se eu tivesse morrido de verdade,
só que sem velório, sem flores, sem ninguém para chorar. No início, confesso, doeu. Doeu de um jeito que eu não esperava. Mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa, mesmo tendo certeza de que não podia deixar eles pisotearem minha dignidade, uma parte de mim ficava esperando o telefone tocar, esperando alguém bater na porta, esperando um pedido de desculpa. Mas mãe é igual cadela parida, a gente ama os filhotes mesmo quando eles mordem a gente. Foi na terceira semana que a Neuza apareceu com uma mala na mão. Sebastiana, eu tô vindo morar com você. Não é por causa do papel que você assinou, é porque duas mulheres sozinhas se defendem melhor que uma. E foi assim que a casa voltou a ter vida. A Neuza trouxe as plantas dela, os temperos diferentes, as receitas da família. Trouxe também as amigas, as histórias, as risadas que eu tinha esquecido como eram gostosas. Foi ela quem teve a ideia. Sebastiana, olha o tamanho desta casa. E olha a quantidade de mulher da nossa idade que tá sofrendo sozinha por aí. Por que a gente não faz alguma coisa? Que tipo de coisa? Sei lá, um grupo. Um encontro. Alguma coisa pra gente se juntar, conversar, não ficar só ruminando tristeza cada uma no seu canto. A ideia me pareceu boa, mas eu não sabia nem por onde começar. Foi aí que lembrei da associação da igreja, aquela para qual eu tinha doado parte da casa. Neuza, vamos lá falar com a dona Irene, da associação. Ela entende dessas coisas. Dona Irene era uma mulher de 70 e poucos anos, viúva como nós, mas com uma energia que fazia inveja para muito jovem. Quando contamos a ideia para ela, os olhos dela brilharam. Meninas, vocês não fazem ideia de quantas mulheres da nossa idade estão precisando exatamente disso. Depois dos 60, parece que a gente vira invisível. Os filhos crescem, o marido morre ou vai embora, e a sociedade age como se a gente não tivesse mais nada a oferecer. Então você acha que pode dar certo? Dar certo? Sebastiana, isso vai ser um sucesso. E foi assim que nasceu o Raízes que Florescem, um grupo de apoio e atividades para mulheres acima de 60 anos, que se reunia na minha casa toda quarta e sábado. No primeiro encontro, apareceram 5 mulheres. Na segunda semana, eram 8. No final do primeiro mês, tivemos que organizar as cadeiras na sala, na cozinha e até no quintal para acomodar as 15 senhoras que apareceram. Cada uma chegava com sua história de abandono, de desrespeito, de invisibilidade. Dona Mercedes, de 68 anos, que os filhos internaram no asilo contra a vontade dela até que ela conseguiu escapar. Dona Carminha, de 71, que descobriu que o genro estava roubando dinheiro da conta dela. Dona Eulália, de 79, que morava sozinha e passava semanas sem ninguém para conversar. Mas também vinham mulheres fortes, empoderadas, que tinham muito a ensinar. Dona Vitória, de 82 anos, que aos 70 tinha montado um negócio próprio vendendo doces. Dona Rosa, de 75, que tinha voltado a estudar e se formado em pedagogia aos 65. Dona Clara, de 69, que tinha virado influencer digital ensinando receitas tradicionais. As reuniões viraram festa. A gente conversava, chorava, ria, desabafava. Trocávamos receitas, dicas de economia, conselhos de vida. Algumas ensinavam crochê, outras bordado, outras ainda partilhavam histórias de superação. E o mais bonito, a gente foi descobrindo que não estava sozinha. Que a experiência de ser tratada como estorvo pela própria família era mais comum do que imaginávamos. Que não éramos nós as erradas por querer respeito, carinho, reconhecimento. Foi num sábado, no meio de uma tarde particularmente animada, que ouvi a campainha tocar. Fui atender sem pressa, achando que era mais uma senhora interessada em participar do grupo. Era a Rita. Ela estava parada na porta, com uma cara que eu não sabia se era de vergonha ou de raiva. Atrás dela, pude ver o Juliano sentado no carro, olhando para casa como se fosse território inimigo. Oi, mãe. Oi, filha. Posso entrar? Pode. Mas tem gente aqui. A gente tá em reunião. Ela entrou e olhou ao redor com espanto.
A sala estava cheia de mulheres conversando animadamente, algumas fazendo tricô, outras tomando café, todas rindo de alguma história que Dona Vitória estava contando. Que reunião é essa, mãe? Do nosso grupo. Raízes que florescem. A gente se encontra 2 vezes por semana. Vi que ela ficou desconcertada. Era como se não conseguisse processar a informação de que eu tinha uma vida social ativa. Mãe, a gente precisa conversar. Então vamos para a cozinha. Lá é mais reservado. Na cozinha, Rita se sentou na mesma cadeira onde se sentava quando era criança e vinha me contar os problemas da escola. Por um momento, eu quase esqueci da mulher interesseira que ela tinha se tornado e vi só minha menina. Mãe, faz 2 meses que a gente não se fala. 2 meses e 3 dias, corrigi. A senhora tá contando? Rita, quando você tem 75 anos, você conta tudo. Cada dia importa. Ela ficou um tempo mexendo no açucareiro, sem falar nada. Eu esperei. Mãe, talvez a gente tenha exagerado naquela reunião. Talvez a gente não tenha falado do jeito certo. Talvez. Era o máximo que eu ia conseguir dela. E o que vocês querem agora? A gente queria saber se a senhora não pode voltar atrás com aquelas decisões. Desfazer aqueles papéis. Por quê? Porque a gente é sua família, mãe. Isso não se resolve com advogado e cartório. Olhei para ela por um tempo longo. Tentei encontrar algum sinal de que ela tinha entendido o que fez de errado, alguma demonstração de arrependimento genuíno, alguma prova de que tinham aprendido alguma coisa. Rita, me diz uma coisa, vocês voltaram aqui porque sentiram minha falta ou porque descobriram que eu não vou ser mais a galinha dos ovos de ouro? Ela não respondeu. Mas a cara dela respondeu por ela. Filha, eu vou te explicar uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. Aquele domingo, quando vocês vieram aqui com aquela proposta, vocês não estavam me oferecendo cuidado. Vocês estavam me oferecendo descarte. Não era isso, mãe. Era sim, Rita. Vocês queriam me colocar num canto, longe dos olhos, longe dos problemas, para poder usar o que eu construí sem ter que aturar minha presença. E agora? A gente não tem mais chance? A senhora vai nos punir para sempre? Era engraçado como ela falava em punição. Como se amor fosse punição. Rita, eu não tô punindo vocês. Eu tô me valorizando. E tô dando a vocês a oportunidade de me amarem de verdade, não só no papel. Mas esse negócio de 2 anos, essas exigências. Não são exigências, filha. São necessidades. Necessidade de ser tratada como gente, não como peso. Necessidade de ser lembrada enquanto tô viva, não só depois que morrer. Necessidade de sentir que importo para vocês como pessoa, não só como herança. Rita ficou em silêncio por um tempo. Lá da sala, chegava o som das mulheres cantando uma música antiga, dessas que nossa mãe cantava pra gente quando éramos pequenas. A senhora tá feliz assim, mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tempo que ninguém me perguntava se eu estava feliz. Sabe, Rita, eu tô descobrindo uma coisa. Felicidade não é não ter problema. Felicidade é ter lugar para ser você mesmo, ter gente que te valoriza, ter propósito na vida. E eu tô tendo tudo isso aqui. Com essas mulheres aí? Com essas mulheres aí. Elas me veem, me ouvem, me respeitam. Elas riem das minhas piadas, perguntam minha opinião, se importam se eu tô bem ou mal. Elas me fazem sentir útil. Rita baixou a cabeça. Por um momento, pensei que ela fosse chorar. Mãe, e se a gente tentasse de novo? Do jeito certo dessa vez? Rita, a porta sempre esteve aberta. As condições do testamento ainda valem. Se vocês quiserem mostrar que se importam comigo como filhos, não como herdeiros, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. E se a gente não conseguir cumprir essas condições? Aí vocês vão descobrir que eu criei filhos maravilhosos que souberam viver sem depender da herança da mãe.
E eu vou continuar aqui, cercada de gente que me ama de verdade. Ela saiu da cozinha sem dizer mais nada. Ouvi ela se despedindo das senhoras na sala, educadamente, e depois o barulho do carro partindo. Não sei se Rita entendeu mesmo o que eu quis dizer. Não sei se algum dos meus filhos vai conseguir cumprir as condições do testamento. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri que não importa mais. Porque eu encontrei minha tribo. Encontrei mulheres que, como eu, recusaram a ser descartadas, recusaram a ser tratadas como peso morto, recusaram a aceitar que a idade significa invisibilidade. Hoje, 6 meses depois daquela reunião fatídica, minha casa está mais viva do que nunca. É sede de raízes que florescem, palco de oficinas de artesanato, ponto de encontro para excursões, quartel-general de campanhas de solidariedade. Estas paredes que já viram tanta tristeza agora ecoam risadas, planos, sonhos. E eu descobri que aos 75 anos ainda posso florescer. Descobri que respeito não se pede, se impõe. Descobri que amor que precisa de chantagem não é amor de verdade. Descobri que família não é quem tem seu sangue, mas quem escolhe ficar ao seu lado. Descobri, principalmente, que envelhecer não é ceder lugar. É ocupar, com toda a dignidade, o espaço que a gente conquistou com suor, lágrima e coragem. Meu nome é Sebastiana dos Santos Silva. Tenho 75 anos, sou mãe, avó, e acima de tudo, sou uma mulher que aprendeu a se valorizar. Que ensina outras mulheres a se valorizarem também. Que transformou sua casa num santuário de empoderamento feminino maduro. E se meus filhos um dia entenderem que mãe não é ativo de patrimônio, mas raiz que sustenta e nutre, eles serão bem-vindos nesta mesa farta de amor verdadeiro. Até lá, eu sigo aqui. Firme, forte, florescendo. Porque raiz não se arranca. Raiz se respeita. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.